Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Santa Cruz venceu na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogo difícil, amarrado, com chuva, gramado diferente. No outro lado, uma equipe mais física, de maior estatura do que até o próprio Santa Cruz, mas no fim das contas, com um gol marcado pelo bom jogador Ezequiel, o Santa Cruz conseguiu um importante resultado na estreia da Copinha. A situação do grupo 30 é a seguinte: o Santa Cruz manda suas partidas na Arena Ibrachina, né, que fica ali perto da Moca, né, na grande, é um reduto, né, de estádios, e a Ibrachina Arena já há algumas temporadas vem recebendo partidas da Copinha. No primeiro jogo, o jogo das 11 da manhã, a vitória do Botafogo da Paraíba diante da equipe da casa, do Ibrachina. Então, com isso, o Botafogo largou na frente com 3 pontos, assim como o Santa Cruz. E essas duas equipes vão se enfrentar na segunda rodada da competição. Jogo que acontece na sexta-feira, na mesma Arena Ibrachina, que é a sede do Grupo 30, jogo que acontece às 3h15 da tarde. Uma partida que, por exemplo, pode sacramentar a classificação da Cobra Coral à fase seguinte do campeonato. Em relação ao jogo, né, para quem estava acompanhando a partida, percebeu que foi uma partida muito truncada no início, né? A equipe do Santa Cruz teve dificuldades de chegar com essa troca de passes lá na frente, buscou um jogo bem mais direto até, né, investindo muito em lançamentos para tentar a velocidade do Antony, tentar a velocidade do Ezequiel, acionar o seu centroavante, mas esse tipo de jogo não estava funcionando. Por sua vez, a marcação do Santa estava funcionando em relação à boa equipe do Canaã. Canaã, só para esclarecer para o torcedor coral que não acompanha muito, não é muito aficionado no começo de ano na Copa São Paulo, Canaã é da cidade de Irecê, na Bahia, e só leva esse nome Canaã Esporte Clube porque é um projeto que é sediado na Fazenda Canaã, que fica na cidade de Irecê. É uma equipe que na copinha passada, por exemplo, chegou à quarta fase. Foi eliminada apenas pelo Oeste Barueri, que fez uma baita campanha, né? Mas mesmo assim foi avançando, foi tirando equipes boas aí da competição. E na copinha passada manteve a base, né? Alguns jogadores que participaram da última edição da Copa São Paulo estiveram em campo nesta tarde. E um jogo duro na estreia para a equipe do Santa. A equipe baiana, a gente percebeu que tinha uma estatura elevada em relação aos demais atletas do Santa Cruz. E o Santa fortaleceu a sua marcação, né? Esse foi o grande trunfo, a grande carta na manga que o Santa Cruz teve durante todo o jogo, né? Foi dificultar as ações da equipe do Canaã para que ela não pudesse se criar ao longo da partida. E foi o que aconteceu. Né, um primeiro tempo muito amarrado, sem tantas oportunidades, pouco trabalhou o goleiro João Paulo do Canaã, pouco trabalhou o bom goleiro Thiago da equipe do Santa, e o Santa teve aí a oportunidade mais clara aos 43, foi quando saiu o gol único da partida. Né, uma bola recebida num belo lançamento vindo do campo defensivo, o Antony faz uma jogada individual, me chamou a atenção o Antony no primeiro tempo e também no segundo, depois ele acabou sendo substituído, e o cruzamento para o Ezequiel, né, colocou ali de cabeça no cantinho do goleiro da equipe do Canaã, e o Santa acabou abrindo o marcador. No segundo tempo, já era de se esperar a postura do Canaã um pouco mais agressiva, um pouco mais ofensiva. E aí a equipe veio para cima. Em contrapartida, deu espaços à equipe do Santa Cruz. Eles se permitiram, né, a ir um pouco mais à frente e deixarem até muitos espaços lá atrás para que o Santa pudesse contragolpear. O Santa teve ali por volta de 3, 4 oportunidades já na reta final de partida, né? Pecou, né, bastante no quesito finalização. Para mim, o Santa precisa nesse aspecto melhorar, né? Em algumas situações no segundo tempo, o Santa poderia ter matado o jogo, né, nos pés do próprio Ezequiel, nos pés do Aleph, que entrou no segundo tempo, né? O Santa poderia ter feito ali o seu segundo gol e ter sacramentado a vitória um pouquinho mais tranquila na estreia da Copinha. Foi para cima, mas um outro ponto que a gente precisa ressaltar aqui do sistema defensivo do Santa. Obviamente que são jogadores que precisam ser lapidados, mas foi importante a ida do Dudu, né, zagueiro, né, Eduardo Ferraz, que a gente já trouxe até inclusive aqui conteúdo sobre ele no nosso canal,
a ida dele para o futebol português, a estatura que ele adquiriu, o porte físico que ele adquiriu nesse empréstimo, muito bem na zaga do Santa Cruz. Embora a zaga do Santa só possua 2 opções lá em São Paulo, ele se posicionou muito bem e fez uma partida interessante. Em relação ao goleiro, Thiago, tranquilo, né, também precisa ser lapidado. É um cara que, em algumas situações, embora as finalizações do Canaã não tenham sido tão fortes ao gol, mas quando o Santa precisou dele, ele acabou sendo peça fundamental na defesa. E não tem como os destaques não irem para Antony e para Ezequiel. Esses 2 nomes estiveram muito bem. A gente pode também mencionar, né, a pessoa do João, né, que a princípio estava na relação como um jogador mais ofensivo, mas entrou na vaga do Mike que é um lateral, né, e mesmo assim deu conta do recado, jogou bem. E no fim das contas, no segundo tempo, boa parte do segundo tempo, Santa, não digo que apenas se defendeu, mas teve uma postura um pouco mais precavida, muito pela força que o Canaã impôs em campo para ir ao ataque, se sustentou lá atrás. Em alguns momentos, eu percebi que os jogadores sentiram a parte física, na maioria delas não caiu por querer. A gente percebe que a Arena Ibrachina, ela tem o gramado sintético, torna o jogo mais rápido, a bola corre muito mais rápida e fisicamente isso para os jogadores desgasta ainda mais, principalmente para o Santa, que na segunda etapa mais marcou do que atacou. E levar também em consideração o peso da estreia, uma equipe fisicamente, como eu citei há pouco, do Canaã, me pareceu mais inteira do que o Santa, mas no fim das contas o resultado veio, esses 3 primeiros pontos na Copinha. Sexta-feira agora, 3h15 da tarde, o Santa tem um compromisso contra o Botafogo da Paraíba, podendo, quem sabe, selar a sua classificação à fase seguinte da competição, a maior competição de base do país. O Santa já estreando com o pé direito diante da equipe do Canaã. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!